Bom, pessoal, iniciando aí o nosso quarto bimestre em geografia, a gente vai começar aí falando sobre a geografia das redes mundiais, um assunto que nós estudamos, né, o que vocês em tese estudaram lá no segundo bimestre da primeira série. A gente vai tratar aqui sobre os fluxos materiais e de ideias e informações, beleza? E também falar rapidinho aí sobre os nós dessa globalização, né, dessas redes mundiais, que são as cidades globais. Esse vai ser o panorama geral. Antes, é importante a gente entender, né, fazer uma revisão, né, já que a gente está aí também no final do ano, do que é globalização. Essa figura, essa imagem aí, ela é presente no livro do David Harbour, chamado Condição Pós-Moderna, e ele mostra um pouco essa evolução, esse encolhimento do mundo a partir de 1500, a partir das grandes navegações. E aí eu tenho as fases do que seria um processo de globalização, né? Quais seriam essas fases, galera? A primeira fase, então, seria ali do século XV ao século XIX, período marcado pelas grandes navegações. E aí eu tinha, né, carruagens, os barcos à vela, como meio de transporte, né? Seriam os meios de transporte. Percebam que isso a gente está tratando aí do século XV, do século XIX até o século XIX, né? Então são instrumentos de transporte muito lentos, né? Datado daquele período. Assim como os meios de comunicação também eram super lentos, né? Eram cartas, né? Lembrar da carta do Pedro Vaz de Caminha, né? Por exemplo, tá bom? Óbvio que a partir do século XIX começam a descobrir outras ferramentas que possibilitam as telecomunicações. A segunda fase da globalização, ela pega ali meados do século XIX até meados do século XX, pegando aquele período aí das revoluções industriais, né, da primeira revolução industrial ali no século XVIII, que consolida a partir do final ou meados do século XIX, com a segunda revolução industrial, e aí eu tenho as ferrovias, ali no final do século XIX, início do XX, eu tenho os automóveis, o telégrafo. Então a gente começa a ter outros meios de transporte e telecomunicações, né? Não à toa, nesse período, que vai de 1850 a 1930, pela essa classificação do Harvey, as locomotivas a vapor alcançam a velocidade média de 100 km por hora, e os barcos a vapor 57 km por hora. Comparado ao período anterior, ó, era 16, né? Então teve uma evolução. Ou seja, agora eu consigo percorrer enormes distâncias em um período maior, já que a minha velocidade aumentou. Daí a ideia, né, de parecer que o mundo encolheu. Por isso essa imagem. A terceira fase da globalização seria de 1941 a 1991, período que marca aí a Guerra Fria, a Big Science, né, o grande avanço científico do século XX, bomba nuclear, internet, enfim. Então a gente tem aí o que nós chamamos de uma entrada na revolução técnico-científico e informacional, que é muito bem trabalhado aí pelo professor Milton Santos também, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre isso num próximo plantão. E a quarta fase da globalização, a partir de 1989 e os dias atuais, é marcado por esse novo momento informacional, né? Lembrar que tanto essa terceira fase e quarta fase parece uma continuação, né? São contínuas. Aqui eu estou falando praticamente, né, galera, de um contexto na qual vocês já estão inseridos, né? Aliás, essa aula só é possibilitado por esse avanço da globalização informacional, né? Nós temos aqui um exemplo muito claro que encurta ainda mais as distâncias. Eu estou aí dentro da casa de vocês, né? E vocês estão aqui dentro da minha casa também. E percebam que a velocidade, ela aumenta de forma, assim, gigantesca, né? Os aviões hoje conseguem percorrer enormes distâncias em um tempo muito menor, né? Os aviões a propulsão, que chegam em média a 500 km por hora, os jatos também, que podem atingir até 1000 km por hora. Então a gente tem, na verdade, um grande avanço. E esse mundo encolheu. Claro, vamos fazer uma ressalva, né? Esse mundo não encolheu para todos, né? É uma parcela da população que acaba tendo acesso a todos esses recursos. É importante entender, e o Milton Santos chamava a atenção disso, dessa questão desigual da globalização, beleza? Como é que a gente conceitua a ideia de globalização? É um processo, então, de integração política, econômica e cultural mundial,
marcado pelos avanços nos meios ou redes de transportes e comunicação, liderado por grandes empresas transnacionais e facilitadas pela revolução técnico-científica e informacional. Então, hoje eu tenho um período, né? A gente se ligar à TV, a gente tem várias empresas dentro da nossa TV, Netflix, né? Marcado por esse período informacional, esses aplicativos. Nós temos hoje acesso a várias mercadorias produzidas em vários cantos do mundo, né? Sobretudo da China, made in China. Então, a gente tem aí o exemplo do que seria essa globalização. E tudo isso é facilitado pelo quê? Pelas redes, por essas redes, né? Seja ela de transporte, que possibilita o fluxo material, seja ela os meios de telecomunicações, que possibilita o fluxo de ideias, informações e também dinheiro, capitais. Tranquilo? Isso é só um panorama geral sobre globalização. Do ponto de vista político e econômico, é importante a gente entender, galera, que nós saímos lá do século XV, né? Século XV, século XVI ali, marcado pelo mercantilismo. Se a gente pegasse o período ou uma história econômica em síntese, a gente veria da seguinte maneira, né? Século XV, século XVI até o século XVIII, mercantilismo, aquela ideia de acumular metais preciosos, balança comercial favorável, né, uma interferência do Estado na economia, e o Estado absolutista naquele período. A partir do século XVIII, né, Revolução Industrial, Iluminismo, Revolução Francesa, nasce também, né, novas ideias econômicas, sobretudo do Adam Smith, né, que vai pregar uma menor interferência do Estado na economia. Então surge ali o liberalismo econômico, né? A mão invisível do mercado tomando conta da economia, né? E não o Estado fazendo outras coisas. Só que esse Estado liberal, ele acaba entrando em crise em 1929, a crise da Bolsa de Nova York, e aí surge o Estado provedor, o keynesianismo, né? O Estado de bem-estar social, e isso acaba marcando aí praticamente a segunda metade do século XX. Então ali o Estado volta a intervir na economia, sobretudo na questão dos serviços sociais. E a partir da década de 1970, aproximadamente, né, a gente tem a adoção de políticas neoliberais, buscar o liberalismo com novas ideias, uma nova roupagem, e a gente vive esse neoliberalismo até hoje. Na verdade, há sempre um choque entre avançar no neoliberalismo ou voltar ainda a uma ideia de Estado provedor, de um Estado que volte para as atenções aí sociais. Seria isso praticamente, né, galera? O Brasil hoje, ele na verdade, o Brasil hoje, ele abraça uma agenda neoliberal. Aliás, muitos chamam até de uma agenda ultra neoliberal, representada aí pelo Paulo Guedes na economia. Óbvio que o Brasil passou por um momento de adoção do neoliberalismo lá na década de 1990, depois houve uma regressão, mas não que sumiu, né, com um período em que o governo Lula e a Dilma estiveram no poder, e a partir de 2016, com a entrada do Temer, essas políticas foram adotadas novamente, ou foram aprofundadas, e a mesma coisa no atual momento, com o Paulo Guedes na economia, no governo Bolsonaro, né? E o que representa esse neoliberalismo, né? Quais são as características, quais são as ideias principais? Prega a menor participação do Estado na economia, sendo o Estado tendo apenas um papel de regular, tá bom? Então seria o Estado não intervindo na economia. Privatização de empresas estatais, isso está na agenda do atual governo, privatizar Correios, privatizar o Banco do Brasil, está na agenda. Austeridade fiscal, ou seja, redução da dívida pública. Ah, professor, como é que eu reduzo a dívida pública? Cortando o gasto. E onde vai cortar gasto, galera? O gasto do Estado, ele é variado. Pode ser em servidor público, pode ser da educação, pode ser na saúde, enfim. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida, vocês vão ver vários cortes em vários setores do governo no atual momento. Pode ser no meio ambiente, né? Vocês sabem disso. Menores gastos sociais, educação, saúde, previdência, faz uma reforma da previdência para poder cortar gasto, investe menos em educação e incentiva a educação privada, isso está na pauta hoje. Na saúde, a mesma coisa, incentiva a entrada de empresas privadas e acaba sucateando o setor público de saúde. Vocês viram recentemente toda essa questão do SUS, né, de defender o SUS, recente, tá bom? Abertura comercial do mercado nacional para produtos, capitais e serviços internacionais. Hoje nós temos, na verdade, uma economia bastante internacionalizada, né, em função até do atual momento que nós
vivemos, e ao mesmo tempo esses produtos, né, a gente tem vários made in China, made em algum país do Sudeste Asiático aqui, e sem falar dos serviços que chegam para nós, né, Netflix não é aqui do Brasil, tá bom? Desregulamentação, flexibilização das leis econômicas e trabalhistas, a mais recente é a trabalhista de 2017, que facilita a contratação e também o processo de despedir um funcionário, e o aumento do investimento estrangeiro direto, né? A entrada de outras empresas no nosso território. Beleza? Claro, galera, quando esse modelo neoliberal entra em crise, a quem eles pedem socorro? Ao Estado. Então, o Estado, ele ainda é importante, né? Mas aí o que a gente percebe é que o Estado ele acaba sendo guiado por interesses privados, pelo interesse das grandes empresas, sobretudo as grandes multinacionais. Gente, eu tô falando demais. Ficou muito... Oh, de boa. Ficou, Tá de né? boa. Que ódio desse governo, gente. É meio ambiente, é o SUS. Uma merda. Para a gente poder conceituar, né, a ideia de redes, né, vamos pensar o seguinte: todo esse processo de globalização, de encolhimento do mundo em função do avanço tecnológico dessas redes, né, que a gente acaba verificando aí, ou que é representado por essa figura, se deve basicamente ao avanço dos meios de transportes, que possibilitou o aniquilamento do espaço pelo tempo em função da velocidade, né, essa velocidade aumentou, e também das telecomunicações, que promovem uma instantaneidade das informações e também do fluxo de capitais. Beleza? Hoje acontece alguma coisa em qualquer canto do mundo, um atentado terrorista na Áustria, né, ou na França, tal, a gente fica sabendo no mesmo momento através de uma hashtag compartilhada numa rede social. Então hoje é muito rápido, então o mundo de fato ele encolheu. Óbvio, não para todos, mas encolheu, tá bom? Então nós temos esses dois exemplos aí que possibilitaram isso. Quem que faz um grande uso disso, galera? As grandes multinacionais de transportes e telecomunicações. Possibilitou até um espraiamento no mundo, né? uma difusão de empresas pelo globo. Ou seja, eu tenho hoje as empresas que instalam, né, que vão produzir em vários cantos do mundo. Daí a ideia de se transformarem em transnacionais, né? Elas perdem até a identidade local de onde são, né, de qual é o seu país de origem. Ainda mantém, mas hoje elas estão no mundo, né? Não estão mais apenas em um país. Por quê? Por causa desse avanço tecnológico dos transportes e das telecomunicações. Os conjuntos de fixos, quando a gente fala de redes, galera, se referem à estrada, que é um fixo, né? Às ferrovias, que é um fixo também, os portos, que um porto aqui e outro porto em outro canto do mundo, possibilita aí esse fluxo dos grandes cargueiros, por exemplo. Os aeroportos, nós temos um fixo aqui em Campinas, né, Viracopos. O cabo de fibra ótica, que possibilita o fluxo de informações, de capitais, satélites, antenas, né, o sinal do celular, enfim, tudo isso são os fixos. O seu celular é um fixo, né, já que chega alguma informação, capitais por ele, tá bom? Aí tem um conjunto de fluxos, né? O que seria o conjunto de fluxos, galera? Fluxos materiais, como mercadorias, então o transporte de mercadorias em um avião, em uma ferrovia, em um cargueiro, então passa ali pelos fixos, esses fluxos, né? A gente pode trazer aqui também de pessoas, que aumentou muito no mundo a partir da segunda metade do século XX, e também eu tenho os fluxos imateriais, que é isso que está acontecendo aí agora, né? Eu estou, né, trafegando informações aí para vocês nessa aula. Então, isso é um fluxo imaterial. Os capitais também, dinheiro, a hora que faz compra aí pela internet, né? No período pandêmico, um monte de gente passou a comprar pela internet, né? Eu, inclusive. O que, por um lado, é bom, facilita, por outro, é ruim, né? Já que pode quebrar as pequenas empresas. E esses exemplos que eu dei aqui, das redes, explicando aqui para vocês, né, e falando desses fluxos por essas redes, são os instrumentos de processo de globalização. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente poder ilustrar tudo isso que eu falei. Aqui eu tenho transporte marítimo e fluvial no mundo, e aí a gente pode perceber que as cores vermelhas se referem às regiões onde tem um grande fluxo, né, marítimo, sobretudo. Nós temos aí algumas representações de fluxos fluviais, mas em função da escala, né, pequena, não dá para a gente verificar. Né? Mas a gente consegue perceber essa distribuição pelos oceanos, né, pelos mares do mundo. Nós temos também aqui o transporte aéreo mundial, e aí eu chamo a atenção de vocês
que fica muito claro aqui a concentração no hemisfério norte, nos países desenvolvidos, sobretudo aqui Japão, China, Europa e Estados Unidos, né? Fazer só uma relação importante aqui, se a gente pensar nos primeiros momentos ali de propagação da Covid-19, ela avança primeiro aqui na região do Sudeste Asiático, né, China, depois vai para a Europa e depois chega nos Estados Unidos e só depois o Brasil se torna um outro foco, né, do coronavírus. Agora nós estamos na segunda onda, muito em função até, galera, dessa nova concepção de redes, né? Então, olha só que interessante. Hoje, uma pandemia ela tem a maior chance de se propagar em função desses avanços tecnológicos das redes materiais, né, de transporte, sobretudo de pessoas, né, ou de pessoas, claramente, né, aviões, né, principalmente. Então, você tem aqui esse exemplo muito claro. Olha a questão da geografia e da propagação de pandemias pelo mundo, né? A Covid chegou em São Paulo, que é onde tem a maior concentração de aeroportos no Brasil. Perfeito, exatamente, exatamente. Foi ali primeiro ali nos pontos, né, de turismo empresarial, né, que nós chamamos assim, também as regiões turísticas, ou de pessoas que têm um alto poder aquisitivo, que estavam em férias na Europa e trouxeram a doença, né, para o Brasil, né, que trouxeram um vírus para o Brasil. Pensando nisso, né, esses fluxos materiais, né, propiciado aí tanto pelo transporte marítimo, mas também pelo aeroviário, a gente vai verificar que aquela concentração ela acaba refletindo também no comércio mundial. Esses círculos que estão representados, né, aqui, eles mostram, né, o comércio mundial, né, em determinadas regiões do mundo. Então, por exemplo, aqui no Sudeste Asiático, a gente vai verificar uma grande participação no comércio mundial, a Europa Ocidental a mesma coisa e na América do Norte a mesma coisa, representando aí esses três grandes centros econômicos do mundo. Só fazer uma explicação aqui para vocês, né? Percebam que tem duas cores que estão dizendo o seguinte, né? O azul, galera, aqui no Sudeste Asiático é o comércio entre os países da região. Então, é o comércio ali local, né? Ali no Sudeste Asiático. Enquanto o vermelho é de fora, né? Para fora, é para outras regiões do mundo, né? É quando, por exemplo, sai um produto da China e vem para o Brasil. A Europa, é interessante analisar a Europa, né? Porque a gente pode perceber que o azul ele é mais significativo, né? O comércio entre os países da região em função de um bloco econômico, a União Europeia, que propicia aí uma maior troca comercial entre eles, né? E depois eu tenho aí uma outra representação mostrando aqui uma participação com outras regiões do mundo. Mas percebam que o foco do comércio da Europa é intra, né? É ali intracontinental, ou melhor, é dentro da União Europeia praticamente, tá bom? E nós temos também a América do Norte, os Estados Unidos, mostrando também uma participação entre os países da região, sobretudo o NAFTA, né, aquele acordo de livre comércio da América do Norte, mas também com outras porções do mundo. E aí a gente acaba verificando, galera, como, né, o Brasil tem uma participação relativamente pequena nesse comércio mundial, apesar de ser aí uma das 10 maiores economias do mundo. Né? Então, o Brasil tem uma baixa participação no comércio mundial. Por quê? A gente vai ver daqui a pouco. Fazer uma ressalva aqui, Oriente Médio. Perceba que o Oriente Médio está maior até que o Brasil, que a América do Sul, né, Oriente Médio. E tem aqui, principalmente, para outras regiões do mundo, né, fora da região. Então, comércio com outras regiões do mundo. Interessante. Por que será que o Oriente Médio tem uma participação significativa? E olha a flecha, né, enorme aqui para o Sudeste Asiático e também para a Europa. O que seria isso? É petróleo? Perfeito. Muito bem, Ana. Exato. Tá bom? Galera, nós temos aí as redes geográficas e materiais com os cabos submarinos, que possibilitam também o tráfego de informações, né? Os cabos submarinos possibilitam isso. O primeiro cabo submarino foi entre Estados Unidos e a Inglaterra, e hoje há vários no mundo. Óbvio, isso é uma forma, né? Mas também aos satélites, mas a gente acaba verificando. E percebam que a gente verifica também maior densidade, né, desses cabos submarinos no hemisfério norte também, Europa, Estados Unidos, Sudeste Asiático, Japão, China, Coreia do Sul, né? E menor, né, densidade de concentração desses cabos em outras regiões do mundo, como a África e a América do Sul, por exemplo.
A gente consegue verificar nessa imagem aqui, que está animada aí para vocês, a evolução do número de linhas fixas ao longo do tempo no mundo, né? Então vocês conseguem perceber que até o ano de 2016, que é quando fecha essa animação, né? A gente consegue perceber aí a cor verde, né? Que simboliza o maior número de telefones, mas aí no hemisfério norte, né? Na região onde está Estados Unidos, onde está a Europa e também Japão e Coreia do Sul. É interessante analisar porque a gente percebe que em outras regiões do mundo, né, apesar de a gente ter aqui telefone fixo, foi menor esse avanço, né? Então, essa tecnologia aqui até era cara no primeiro momento, ali na década de 80, 1990. Eu nunca tive telefone fixo, por exemplo, né? Era restrita a poucos, né? A quem tinha um maior poder aquisitivo. Só que quando eu vou comparar, por exemplo, com os telefones móveis, né, os celulares, aí eu consigo perceber, ó, essa imagem que sai desde lá da década de 1970 e vem até 2016, mostra, primeiro, obviamente, né, um crescimento no hemisfério norte e depois uma maior distribuição quase no globo inteiro, né? Ou seja, chegou bastante celulares, tem mais celulares no mundo do que seres humanos, né? Então a gente consegue ver uma distribuição maior, né? Mais presente em vários cantos do mundo. E hoje o celular é incrível, né, galera? Porque ele é um verdadeiro computador, ele é um banco, ele é várias coisas. Então, essa evolução é muito marcante. E aí a gente tem uma grande, ou melhor, a gente tem um grande fluxo de informações, de capitais. O meu banco está no celular, enfim, no meu jornal, tudo está ali no celular, né? Então a gente acaba percebendo como essas coisas estão conectadas, né? Tanto a ideia de informação quanto a ideia até material, né? O Uber é um exemplo disso. Claro que tem suas consequências, né? Não vamos deixar isso de lado também. Eu trouxe esse gráfico aqui, que ele é bem interessante, ele mostra a evolução dos telefones, né? Tanto fixo e o celular, né? Os telefones móveis no mundo. Olha que interessante, vamos pegar no fixo aqui primeiro, né? O telefone fixo, né? Começa a ter um crescimento ali, principalmente a partir da década de 60 e tal, né? E tem aí um aumento significativo aí na década de 80 e 90, e depois, em meados, né, já da primeira década do ano 2000, a gente tem já uma estabilidade e até uma diminuição, né? Começa a ter uma diminuição dos telefones fixos, enquanto os telefones móveis, né, a partir da década de 1990, sobretudo no final, né, esse gráfico mostra como há um crescimento gigantesco de telefones no mundo. A gente tem em torno aí de 7,3, né, bilhões de pessoas no mundo, e eu tenho mais de 8 bilhões de celulares. Então, claro, né, também há um problema na distribuição. Não quer dizer que todo mundo que tem um celular tem uma conexão de internet, é bem claro isso, né? Haja vista aí até esse momento que a gente vivencia de ensino remoto, onde vários governos, prefeituras tiveram que dar ali um chip com acesso à internet, né? Porque falta conexão. E também dar um chip não resolve, né? Tem que ver se o sinal chega naquele local também. Então tem esses problemas também. Mas a gente consegue perceber um avanço significativo no mundo aí dessa telefonia móvel. E, claro, a presença dessa rede geográfica. Pessoal, quando a gente vai falar de transporte, é importante perceber, né, esses modais, né, de transporte. Nós temos o transporte ferroviário, nós temos o transporte rodoviário, o transporte aéreo e o transporte hidroviário ou marítimo também, né? Chamado também de cabotagem, que é aquele ao longo do litoral, né? Vai passando pelo litoral. Então, nós temos aqui essas 4 imagens que representam esses modais de transporte. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho para vocês duas. Qual desses modais de transporte é o que predomina no Brasil? Rodoviário? Rodoviário. Isso é bom ou é ruim? Vamos pensar um pouco sobre isso, né? E aí é só voltar lá no Juscelino Kubitschek que a gente vai entender, porque ele estabelece aí a construção de várias rodovias no Brasil. Mas a gente tem vários problemas, que é ficar dependente de um único modal de transporte também, né? Vamos verificar aqui uma distribuição rapidinha, pensando aqui em 3 grandes, né, modais de transportes, né? Olha o Brasil, galera. O Brasil é o primeiro aí do gráfico, né?
tem 15%, esse dado é de 2015, mas não mudou muito, tá bom? 15% de ferroviário, já foi maior, em um período em que o Brasil aí tinha algumas ferrovias. Claro que no período que o Brasil tinha algumas ferrovias, né, e ainda tem, na verdade, tinha poucas rodovias, então por isso que era uma porcentagem maior. Mas hoje representa 15%. Hidroviário, galera, 20%. E é sobretudo em algumas regiões aí onde há eclusas, né, que são aqueles elevadores de navio, já que é importante lembrar que o relevo brasileiro também é bem complicado para o transporte hidroviário, né? Há vários rios de planalto, né, que tem quedas de água, então, para poder ter hidrovia no Brasil, também tem que ter um gasto a mais com aqueles elevadores de barcos, né, de embarcações, que são as eclusas. E nós temos aí 65%, galera, de rodovias, o que, de certa maneira, é um problema, porque a rodovia, ela acaba tendo um custo enorme, tá bom? Haja vista aí a questão do transporte, a condição das estradas, a questão da energia, né, do diesel, enfim, só para ter uma ideia. Agora vamos pegar, por exemplo, galera, os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um caso interessante, tá bom? Os Estados Unidos, olha só, 43% do seu modal de transporte são ferrovias. Hidroviário, 25%. E rodovias é 32%, ou seja, a rodovia é menor que a ferrovia nos Estados Unidos. É interessante pensar isso, né? Analisar essa imagem. A própria Rússia, né, galera? A Rússia, ela tem grande parte do seu transporte, 81%, baseado nas ferrovias. Depois, 11% hidroviário e outros, né? Inclui também o aeroviário, esse azul. E 8% em rodovias, né? Então, a gente consegue perceber que o país aqui, e percebam que eu estou falando de países, se vocês olharem aí, Brasil, Austrália, China, Canadá, Estados Unidos, Rússia, o que esses países têm em comum? Eles têm grandes territórios, tá bom? É isso que eles têm em comum. E aí o investimento em transporte tem que ter. E é óbvio, galera, o Brasil ele deveria, de repente, ter mais ferrovias, tá bom? Isso há uma discussão enorme aí entre economistas, enfim, que falam dessa ausência de ferrovias no Brasil. Metrô é classificado como ferrovia? É sim, apesar de ser muito local, né, nos grandes centros urbanos, é considerado como ferrovia, tá certo. Aliás, é o que falam sempre, né, Ana? Numa cidade, seria interessante investir em transporte público, investimento em metrôs, por exemplo, né? E aí é interessante você pensar, né? Aqui em Campinas seria uma boa, por exemplo, a cidade é bem grande e o metrô chegaria a mais lugares do que É, um ônibus. eu ia falar isso com você. Olha que interessante Campinas, né? Campinas chegou a ter uma coisa parecida com o metrô, que foi o VLT, né? O veículo leve sobre trilhas. E aí o que fizeram? Desativaram, né? Não investiram mais, desativaram o VLT. E hoje, sobre o antigo leito, né, do VLT, construíram o quê? O BRT. O BRT, entendeu? É o Bus Rapid Transit, né? Alguma coisa assim. Então, olha como é que no Brasil predomina o rodoviário, né? O Brasil ele investe muito em rodoviário. Claro, galera, aí do ponto de vista econômico, até faz sentido o rodoviário, ele é mais rápido, né? Enfim, eu vou colocar aqui uma outra tabela que dá para a gente entender isso, né? Vantagens e desvantagens, né? É interessante pensar isso. Aéreo, vantagem, transporte mais rápido, não é necessária embalagem reforçada no aéreo. Desvantagem, menor capacidade de carga, valor do frete mais elevado, é caro, né? Então a gente tem isso como vantagem e desvantagem. Ferroviário, vantagem, adequação para longas distâncias e grandes quantidades. Daí que grandes países, né? Ou melhor, países com grandes extensões territoriais investem no transporte ferroviário, né? E o menor custo de frete, fica mais barato para transportar, tá bom? Desvantagem, diferença entre as larguras das bitolas, né, que são as linhas do trem, e a menor flexibilidade no trajeto. O caminhão ele consegue entrar em vários lugares, a ferroviário não, né? É fixo, né? É mais distante, né? É aquele trajeto, né? Construído, tá bom? Então ele tem essa menor flexibilidade. O hidroviário ele tem uma grande capacidade de carga, porém a atuação é limitada devido ao uso maior de transporte terrestre, né? Então, assim, só em regiões onde acaba favorecendo muito a geografia, né? A gente pode pegar, por exemplo, ali na região norte do Brasil, se usa bastante o transporte hidroviário, né? Até em função ali
da bacia amazônica, né? Enfim. Marítimo, maior capacidade de carga, que é a vantagem, né? Carrega qualquer tipo de carga, e é fato isso. Desvantagem, necessidade de transbordo nos portos e distância dos centros de produção, né? Às vezes produz algo lá no interior e tem que ir até o porto para poder ser transportado um produto. E rodoviário, galera, adequação para as médias e curtas distâncias, maior agilidade no transporte, pode entrar em qualquer lugar, ideal para viagens curtas. Desvantagem, menor capacidade de carga entre todos os modais, então rodoviária tem a menor capacidade de carga e menor competitividade para longas distâncias. E aí é um ponto importante. Professor, qual que seria o ideal, então? Seria no Brasil, né? O ideal seria o Brasil fazer aí um uso racional entre esses modais de transporte. Por exemplo, até uma determinada região, usa ferroviário. A partir dali, distribui através de rodovias. Então, fazer um casamento entre esses modais de transporte seria mais interessante, tal como faz os Estados Unidos. Isso seria mais interessante, tá bom? E isso, galera, o fato do Brasil ter aí quase 70% do predomínio do transporte rodoviário faz com que seja muito caro levar os produtos brasileiros lá do Centro-Oeste, por exemplo, ou das regiões ali de industriais, né, tal, aqui do Sudeste, para os portos, né, fica muito caro transportar isso. Se tivesse ferrovias tal, seria muito mais barato. Claro, lembrando, né, o Brasil também tem a questão do seu território. O território do Brasil ele é complexo, né, tem serras, tem os mares de morros, então não é tão simples assim. O investimento em ferrovias ele é caro também, tá bom? Vocês vão ver que tem uma atividade no caderno do aluno sobre isso. Só por curiosidade, eu trouxe aqui um dado de 2010, não mudou muito em função aí da crise econômica, né? Mas nós temos aí uma distribuição das redes de transporte aéreo no Brasil, né? Ou melhor, da rede de transporte aéreo no Brasil. Chama a atenção de vocês como predomina aqui na região concentrada, né? Lembra lá do Milton Santos, aqui no sul e sudeste, mas sobretudo em São Paulo e Rio de Janeiro. A São Paulo, a macrometrópole, né? A grande metrópole nacional, Rio de Janeiro também. Né? Então a gente tem esse predomínio e também Brasília, né? Meio que organizando aí o hub aéreo do Brasil, né? Percebam que é um ponto de conexão importante. Então isso mostra aí esse fluxo, né, dessa rede de transporte. E Campinas está muito bem servida com o Viracopos, né? Galera, só para a gente passar muito rápido aqui, nós temos também para dividir, né, esse comércio mundial, né, esse fluxo material. Quando a gente fala de fluxo material, são os comércios. É o tênis made in China, é o produto eletroeletrônico made em algum outro país, né? Enfim, a gente está falando de todo esse fluxo materiais. Só que não, a gente tem diferenciações, né? A depender da região do mundo, o que aquele país comercializa em função do seu nível de desenvolvimento econômico, tá bom? Então, eu fiz uma classificação muito simples aqui para a gente poder entender isso um pouco melhor. Países em desenvolvimento, né? Os países pobres, né? A gente pode pegar Bolívia, a gente pode pegar Angola, a gente pode pegar aí outros países, né? A gente pode pegar países que não são industrializados, né? Não tem um grande processo de industrialização. Eles são basicamente, galera, exportadores de matéria-prima. Quando eu falo matéria-prima, eu estou falando produtos agropecuários e minérios, né? Que, em certa medida, tem um baixo valor agregado quando comparado aos produtos industrializados. Isso faz com que, já que eles vendem um produto com baixo valor agregado, tenha uma participação muito baixa no comércio internacional. E é a realidade de muitos países aí, africanos e latino-americanos, como eu falei para vocês, né? A gente pode pegar, sei lá, o Equador, a gente pode pegar a Bolívia, o Peru, a gente pode pegar Angola, Moçambique, a gente pode pegar esses países como exemplo, tá bom? Já os países em desenvolvimento, chamado aí de países emergentes, e aí entra o Brasil, né? São exportadores de produtos industrializados. É importante entender isso, né? O Brasil tem uma industrialização, vem de fato passando por um processo de desindustrialização, mas ainda há indústrias no Brasil, e também de commodities, né? Commodities, galera, o que é isso, né? Só lembrando aí vocês. Significa mercadoria, são produtos primários ou com pouco grau de transformação. O preço dessas mercadorias é cotado no mercado internacional, então são definidos aí nas bolsas de valores e tem uma grande procura no mercado internacional. São exemplos dessas commodities, né? A soja, que é a principal commodity agrícola hoje exportada pelo Brasil, o café. Minérios, né? Nós temos o ferro, o alumínio e mineral energético, que
a mais representativa commodity é o petróleo, tá bom? Então, seria isso as commodities. Esses países, galera, têm uma participação intermediária nas trocas comerciais mundiais. Esse é um ponto importante, né? Quando a gente fala de América do Sul, quando a gente fala aí do Oriente Médio e quando a gente fala ali da região ali da Rússia, né? Da comunidade econômica ali dos Estados independentes, que herdeira ali da antiga União Soviética, né? A realidade, então, de alguns países da América Latina, como o Brasil e o México, ou do Oriente Médio, né? E do Sudeste Asiático, como o Vietnã. O Vietnã, aliás, ultrapassou o Brasil no comércio internacional. E a participação do Oriente Médio, como a Cajuela já falou, é destacada em função das exportações de petróleo. Por isso que o Oriente Médio aqui se destaca nesse comércio mundial, né? Por último, os países desenvolvidos, ou os países ricos, né? Eles são exportadores de produtos industrializados sofisticados, como exemplo, né, equipamentos bélicos. Olha essa notícia aí do G1, né? Governo conclui acordo para a compra de caças da Suécia, diz Ministério, né? Isso foi lá em 2015, o Brasil comprou. E agora que está chegando os primeiros caças aí da Gripen, que é uma empresa sueca, que fez um acordo com o Brasil, uma parceria para os aviões serem comprados no primeiro momento e depois serem produzidos aqui no nosso território. Então, só para a gente ter uma ideia, comprar equipamento militar é equipamento industrializado sofisticado. Inovações tecnológicas, serviços modernos, né, como plataformas e aplicativos, boa parte são desenvolvidos lá fora. Capitais e investimento estrangeiro direto, é quando uma empresa vem e se estabelece, uma empresa de um outro país vem e se estabelece no Brasil. É chamado de investimento estrangeiro direto, IED. São também os grandes mercados consumidores do comércio mundial, né, com destaque para os Estados Unidos, Europa Ocidental e Ásia, sobretudo Japão, China e Coreia do Sul. São os grandes aí, mercados consumidores também, e também de exportação, né? Lembrar que Japão, Coreia do Sul e China são grandes plataformas de exportação. Eles exportam muitos produtos industrializados, de alto valor agregado. Daí essa grande participação dessa região e o crescimento econômico. E dentro de um bloco econômico, como eu falei anteriormente, né, um destaque é para a União Europeia, já que há uma grande troca comercial dentro desse bloco. Isso aqui é uma síntese para a gente poder entender essa distribuição no mundo, né, dessas trocas comerciais, tá bom? Aqui eu trouxe um gráfico que mostra, galera, como a China cresceu até 2015, né, na sua participação no comércio internacional. Ao mesmo tempo, a Coreia do Sul também cresceu de forma assim, significativa. Se a gente pensar a Coreia do Sul e China, lá na década de 70, tinha uma participação inferior ao Brasil. E o Brasil praticamente manteve esse menos de 2%, enquanto tanto a Coreia do Sul quanto a China tiveram um crescimento muito expressivo nas últimas décadas na sua participação no comércio internacional. Não é à toa, a partir dos anos 2000, a China entrou até na Organização Mundial do Comércio. Nós temos os agentes da globalização. Quem são os agentes da globalização, galera? As corporações transnacionais, né, as grandes empresas, a gente tem vários exemplos disso. Os estados, eles são importantes também, né? Olha a gente acompanhando a eleição dos Estados Unidos hoje, por exemplo. Os blocos econômicos, né, Mercosul, União Europeia, o NAFTA, são também agentes dessa globalização. A mídia, a gente pode entender isso, né, através, sobretudo, daquilo que nós chamamos de indústria cultural, né, os filmes, as músicas, enfim, tudo isso que chega até nós e até as notícias. A sociedade civil organizada, né, a gente pode pensar nas ONGs, por exemplo, o indivíduo, já que ele também hoje é um produtor de conteúdo, né, haja visto os youtubers. A gente também tem aqui as organizações internacionais que regulam, por exemplo, o comércio mundial, como a OMC, o FMI, que de certa forma mantém uma estabilidade financeira na escala global, tá bom? Emprestando dinheiro, é o Fundo Monetário Internacional. Nós temos aí, por exemplo, a ONU, e dentro da ONU nós temos as agências, as organizações ligadas à ONU. Hoje chama muita atenção a Organização Mundial da Saúde em função da pandemia. Então nós temos esses agentes da globalização, tá bom? E entre esses agentes da globalização, galera, do que nós estamos falando aqui, é importante entender o papel das cidades globais. Essas cidades globais são os nós dessa globalização. E é aquilo que a Ana falou, nessas cidades que chegaram, por exemplo, né, as primeiras pessoas aí que foram, né, que pegaram, né, o Covid-19, tá bom? O coronavírus. Se a gente entender cidades globais, né, eu trouxe aqui 3 imagens que representam isso, né, Nova York, Paris e também São Paulo, né,
elas têm um forte protagonismo no fluxo de relações internacionais, seja no contexto econômico, social ou cultural, são sede de empresas, né? Isso é um ponto importante. E também tem os eventos internacionais, né? Quando vai ter um show, por exemplo, né, de uma banda famosa, ela não vai lá em Pindamonhangaba, né? Esse show vai ser em São Paulo, né, na grande capital, beleza? Então, os serviços urbanos oferecidos, né, têm uma qualidade nos setores de telecomunicação e de transporte, também de hospedagem, são agentes desse processo de globalização e nós de uma rede global, e são sedes e têm escritório das grandes corporações transnacionais, onde são realizados os grandes eventos internacionais. Salão do Automóvel, São Paulo Fashion Week, enfim. Esses assuntos a gente já viu ano passado em urbanização, só estou reforçando aqui com vocês. Beleza? Eu tenho também aí uma categorização, né, do nível dessas cidades globais, né? Elas têm 3 níveis praticamente, alfa, beta e gama. Alfa, galera, são as cidades globais mais influentes. Nova York, Londres e Tóquio. Não à toa, quando a gente vê algum filme, né, a primeira cidade a ser destruída é Nova York, é a cidade mais importante, né? Vamos invadir o planeta Terra, né, nessas ficções, né, que aparecem aí nessas produções cinematográficas, Nova York tem que ser destruída primeiro. Londres e Tóquio também são importantes nesse contexto, tá bom? Ali no Sudeste Asiático, Tóquio, né? Não apenas, né? Hoje tem as cidades chinesas também que são importantes, e Londres, né? Mas também cidades ali como Paris, Berlim, enfim, essas cidades também são importantes. Beta, galera, nós temos aí as cidades seriam intermediárias, né, do ponto de vista aí das cidades globais, tem uma influência intermediária, é o caso, por exemplo, de São Paulo, que é uma cidade global, né, não como Nova York, mas também tem uma sua importância, Cidade do México e Moscou. São Paulo é um exemplo, né, galera, faz parte aí desse fluxo internacional de mercadorias, de informações, de eventos, de capitais. Então, a gente tem aqui vários representantes desse processo de globalização, tá bom? E o nível gama, né, seriam aquelas cidades globais menos influentes, né? O caso de Buenos Aires, Joanesburgo, lá na África do Sul, Istambul, na Turquia. Elas são importantes, assim, né? Também fazem parte desse nó, são nó dessas redes, né? Mas com uma participação um pouco inferior comparada a beta e alfa. Beleza? Fácil entender isso, né? Porque é só fazer uma relação com o nível de desenvolvimento econômico na qual essas cidades globais estão localizadas. Bom, gente, acabamos. Deu para finalizar nossa aula aqui hoje, beleza? Dúvidas? Não.